Hoje iremos falar sobre investir em ações com inteligência. Será que investir em ações agora é um bom negócio? Isso vai depender de três coisas. A primeira, você já tem uma reserva de emergência? A segunda, seu objetivo é de longo prazo, acima de 2 anos? E a terceira, você tem capacidade financeira e psicológica de suportar a oscilação desses investimentos ao longo do tempo? Se você responder sim para essas três perguntas, então você pode e deve colocar um percentual dos seus investimentos em renda variável. E uma das opções é o investimento em ações. Vamos falar um pouquinho dessas três restrições ali. Reserva de emergência. Já falamos isso em um dos nossos vídeos anteriores desse canal. É uma reserva que serve para um período de emergência, uma necessidade de saúde, ou, por exemplo, se você perdeu uma parte do seu salário ou o seu salário integral, ele deve estar colocado em renda fixa, ou seja, um investimento que tem alta liquidez e baixa oscilação caso você precise retirar esse dinheiro, e principalmente ele deve ser equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Você pega o custo de vida mensal, multiplica por 6, seu e da sua família, você vai ter essa reserva de emergência que você deve constituir e deve focar em primeiro lugar. A gente tem que lembrar aqui que vivemos um momento de crise e a reserva de emergência é importante nesse momento de crise principalmente, mas em todos os momentos, né? A gente observa ali, né, que essa reserva, essa renda fixa, né, no qual essa reserva de emergência deveria estar investida, ou deve estar investida, ela está rendendo hoje 3 a 4% ao ano. E aí você deve ter lembrado do passado, ela já rendeu 10%, 20% ao ano no passado. É verdade, né? Mas hoje vivemos um momento de taxas de juros mais baixas. Outra característica dos investimentos em ações, que elas são investimentos de longo prazo, que significa que se olharmos para o histórico e compararmos o investimento em ações com a renda fixa, vamos observar que em janelas de tempo grandes, ou seja, em longo prazo, os investimentos em ações superam o de renda fixa, ou seja, tem uma performance melhor do que o de renda fixa. Uma outra característica é a alta volatilidade desses investimentos. Isso significa que ele chacoalha, ele oscila bastante, principalmente em países emergentes como o Brasil. Então são características aí dos investimentos em ações. Queremos falar algumas dúvidas que me perguntam ali sobre investimentos em ações e vou procurar respondê-las aqui. Uma primeira pergunta é: as ações estão baratas com essa crise? Bem, realmente algumas empresas estão com valor de mercado, ou seja, negociados na bolsa menor, abaixo do valor patrimonial, o valor contábil dessas empresas, né? Esse é um indicador que poderia estar dizendo que realmente é um indicador que essas ações estão baratas. Um outro argumento é que essas ações lá chegaram, vamos pegar o índice Bovespa, que é uma média ponderada das mais de 60 ações mais negociadas na Bolsa de São Paulo, a Bolsa brasileira que temos, ele chegou a estar lá perto de 120 mil pontos e caiu em março para 65 mil pontos. Isso representou uma queda de 47%, né? Porém, se sair desse patamar que ela esteve lá em março, de 63 mil pontos mais ou menos, e voltar para o patamar de próximo de 120 mil pontos, isso vai representar um ganho de 88%. Essa é uma das maravilhas, né, da matemática, da estatística. Ele caiu 47%, porém, se voltar para o patamar original, vai ter uma rentabilidade de 88%. Lembrando que a renda fixa está rendendo 3 a 4% ao ano. Então, esse é um outro indicador favorável ali ao investimento em ações de um percentual de seus investimentos. Porém, quando ele vai voltar para esse patamar anterior, Juliano? Isso ninguém sabe. Mas podemos olhar para as crises anteriores. Por exemplo, a de 2008, crise financeira, de 2002, a de 98, a de 29, e a gente observou que demorou alguns anos ali para a Bolsa voltar ao patamar pré-crise, antes da crise, né? Então, isso significa que não sabemos quando vai ser esse retorno, se vai ser em 6 meses, 1 ano ou vários anos, né? Porém, quando ele acontecer, vai ser de 80% de rendimento.
Outro indicador ali, outra frase que eu gosto é de um grande investidor em ações, o Warren Buffett, que fala, olha, você deve comprar ações ao som dos canhões e vendê-la ao som dos violinos. Isso significa que deve comprar ao som dos canhões, ou seja, na crise, ou seja, no momento de baixa, e vender essas ações, né? Então você está comprando barato e vender essas ações ao som dos violinos, ou seja, em alta do mercado, euforia do mercado, quando os preços estão mais altos. Assim o seu retorno vai ser maior, né? Porém, eu tenho que alertar aqui que nós não sabemos se essa crise chegou ao fundo do poço, né? Realmente chegou no valor mínimo ali, ou pode cair ainda mais. Existe um ditado no mercado financeiro, um outro ditado que fala, ó, o fundo do poço tem porão, ou seja, pode cair ainda mais, né? Então, é um alerta aqui, principalmente investimentos em ações no qual ninguém sabe o que vai acontecer. Por isso mesmo, você, caso decida investir, você deve diversificar, colocar um percentual dos seus investimentos. Esse percentual não vai afetar a sua reserva de emergência, que vai estar lá em renda fixa. Essa reserva de emergência que vai contribuir para manter o seu padrão, a sua rotina de vida do presente, né? Pense nisso. Bem, outra pergunta que me fazem é: se eu já tenho ações que caíram com a crise, devo permanecer com essas ações ou trocá-las? Né? Minha resposta diante de fatos novos relevantes, você deve reavaliar as suas ações e verificar através de indicadores fundamentalistas, indicadores técnicos, lendo relatórios de analistas, vendo vídeos, mas de pessoas que realmente entendam do assunto ali e analisando as empresas ali, se você deve trocar as que você tem por uma outra ação de outra empresa. Com essa crise, algumas empresas realmente saíram mais enfraquecidas que outras. No entanto, no médio prazo, a gente vai ver que outras empresas vão sair fortalecidas dessa crise. E aí você tentar ver por esses indicadores, tentar inferir, imaginar quais empresas sairão fortalecidas e terão uma valorização ali é o objetivo aqui. Bem, diante disso, você pode me falar, Juliano, eu já tenho a minha reserva de emergência, eu invisto tudo que sobrar em renda variável? Minha resposta é não. Você vai investir um percentual dos seus investimentos em renda variável. Nós fizemos outros vídeos aqui nesse canal falando exatamente desse percentual. Uma das regras que você pode adotar é a regra dos 80, no qual você pega 80 menos a sua idade, digamos 40 anos, daria 40. 40% é o que você tem que ter dos seus investimentos em renda variável, né? Isso para te mostrar que basicamente vai depender, esse percentual vai depender da sua idade, mas também de outras restrições, como o objetivo do seu investimento, se é de longo prazo ou curto prazo, o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Por isso, qual é esse objetivo. Além disso, se o seu salário ele tem uma estabilidade ou não, o que significa que você pode, se não tiver estabilidade, você pode ter que lançar mão desses investimentos, e aí um percentual maior em renda variável não é aconselhável. E além disso, vai depender também do seu apetite de risco, né? Se você tem um perfil de risco moderado, conservador ou até arrojado, né? Já falamos disso em outros vídeos aqui nesse canal. Bem, cuidado principalmente em ver vídeos na internet e tentar copiar o percentual dos investimentos dessas pessoas, principalmente alguns milionários ou bilionários, nos seus investimentos. Por quê? As necessidades deles são diferentes. Se ele investe 90% em renda variável, em ações, por exemplo, os 10% dele é muito dinheiro ainda. Então, mesmo que essas ações caiam, 10% é suficiente para ele se manter por vários anos, né? Pode não ser o seu caso. Então, você pode até copiar o que ele está indicando lá, mas atenção para quem está indicando. O que ele está indicando em relação a ações, porém não copie o percentual de investimentos dele, ou seja, quanto de total de investimentos ele está investindo em renda variável. Ok, Juliano, você pode me falar. Eu quero investir em ações. Quais são as formas? Gostaria de falar 3 formas aqui. A primeira delas é você comprar ações através da sua corretora ou através do seu banco e formar uma carteira de ações. E aí é aconselhável, né, que você
periodicamente, no mínimo, minha opinião, a cada 3 meses você esteja revendo essas ações, estudando os indicadores dessas ações e analisando e comparando com os indicadores de outras ações do mercado. E aí, diante dessa análise, você pode trocar uma ou outra ação de forma periódica. Essa é uma opinião minha, porém, principalmente diante de fatos relevantes ou com uma certa periodicidade. Existe uma outra teoria que fala do buy and hold, ou seja, comprar e segurar, ficar com essa ação por anos, até pela vida inteira, né, e tal. E aí, nesse caso, segundo essa teoria, você não precisaria fazer essa reavaliação periódica, mas eu tenho restrições a essa teoria. Uma outra, Juliano, eu não quero ficar, eu não tenho conhecimento, ou eu não quero gastar esse tempo analisando essas ações, né? Gastando esse tempo todo com esse balanceamento, com essa avaliação periódica. Então, eu vou te dar 2 outras opções para investir em ações sem fazer isso. Uma é através da compra do fundo de índice da Bolsa, por exemplo, o BOVA11, BOVA11, né? No qual é um índice que procura seguir o Ibovespa. Né? Você está investindo num fundo passivo, no qual esse fundo vai estar com o mesmo percentual das ações do Ibovespa, ou seja, vai ter lá mais de 60 ações das mais negociadas no Ibovespa. Com isso, ele já é bastante diversificado, então você não precisa ficar alterando a constituição da sua carteira de ações, porque lá ele já tem essa diversificação. Uma outra opção ali é você investir no fundo de investimento em ações. Nesse caso, esse fundo ele vai procurar, um dos objetivos desse fundo é superar esse Ibovespa, essa própria alternativa de investimentos que nós falamos anteriormente, né? Mas para isso o gestor vai estar sendo remunerado, você vai pagar uma taxa de administração em torno de 2% de todo do investimento que você está colocando ali no fundo, e além disso, muito provavelmente vai ter uma taxa de performance de 20% do que superar o Ibovespa, né? Ali você vai estar pagando ali para o fundo. Para o gestor do fundo. Essa é uma forma de você delegar para um gestor do fundo que vai ter maior experiência, provavelmente, do que você nessa área. Além disso, vai ter pesados investimentos em relatórios, em tecnologias, em softwares que vão gerar informação para esse gestor e que realmente vão lhe proporcionar uma maior vantagem ali na hora de investir, né? Então, é uma outra opção. Bem, como conclusão aqui, eu queria pegar e finalizar dizendo que se você quer investir em ações, o percentual dos seus investimentos em ações, então você já deve ter uma reserva de emergência separada disso, e investida em renda fixa, você deve ter ali um percentual que atenda à sua condição e não copie o percentual dos outros, porque as restrições dependem de pessoa para pessoa. Você deve entender que esse investimento em ações ele vai oscilar bastante ao longo do tempo, mas que no longo prazo, ou seja, no mínimo 2 anos, ele provavelmente deve ter uma performance melhor do que os investimentos em renda fixa. Caso você queira isso, investir em ações, um percentual dos seus investimentos, você deve ver a melhor das opções entre investir diretamente nas ações formando uma carteira, investir num fundo de índice, como a gente falou, o BOVA11 é uma das opções, ou inclusive investir em fundos de investimentos em ações. Você pode inclusive diversificar colocando um pouquinho em cada uma dessas opções. Bem, se tem alguma dúvida ou comentário, escreva abaixo desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você quer receber mais vídeos semanais ali que podem te trazer mais dinheiro, mais conhecimento e mais qualidade de vida, então se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Juliano Vianello e te desejo boas decisões financeiras.